Paz do Senhor a todos, aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, sou do canal Vivendo Pentecostes. Acabei de gravar esse vídeo falando sobre o porquê ainda Jesus não voltou, porque ainda a igreja não foi arrebatada. Se já fazem 2000 anos que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e ainda ele não voltou para buscar a sua igreja. O que aconteceu? O que ainda falta para isso se cumprir, para que Jesus volte para buscar a sua igreja? Assista esse vídeo, você vai ser abençoado em nome de Jesus e segue o vídeo. Nós sabemos que a promessa da volta de Jesus Cristo está para se cumprir. Todas as profecias da Bíblia já estão se cumprindo, já se cumpriram e, de certo, as que vão se cumprir, as que ainda não aconteceram, vão se cumprir. Mas eu gostaria de falar sobre a volta de Jesus Cristo. Passou-se já 2000 anos desde a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E é uma frase que eu tenho ouvido há algum tempo mas se Jesus vai voltar, por que ele não voltou ainda? Por que esperar 2000 anos e ainda não voltou? Por que esperar tanto tempo? Se todas as outras promessas da Bíblia ele fez e ele cumpriu. E essa está durando 2000 anos. É muito tempo. Várias gerações, vários homens já disseram, vai ser na minha geração e Jesus vai voltar e não voltou. Nós devemos entender que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. A Bíblia está dividida em dois períodos. O primeiro período é em que haveria de vir um libertador para salvar a nação, para salvar a humanidade caída. Haveria de vir o fruto do ventre da mulher que iria pisar na cabeça de Satanás. E ele veio. Jesus Cristo veio. E quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eu voltarei. E aí a segunda parte da Bíblia, e até os dias de hoje nós estamos esperando que a volta. Então a Bíblia se resume em esperar Jesus. No Antigo Testamento, esperar a vinda do Messias. No Novo Testamento, esperar a volta do Messias. Eu gostaria de trazer um estudo. Não, já estou com 2 minutinhos de vídeo, então não vou demorar muito. Vou ser breve, vou ser objetivo, tentar ser objetivo. Então, vamos ao vídeo, vamos ao estudo bíblico. Aqui embaixo do espelho está a minha Bíblia. Deixei uma folhazinha de auxílio aqui para nos ajudar, ok? Eu gostaria de ler junto com vocês. Eu estou com essa Bíblia aqui, que é a Bíblia comparada, que ela tem a versão Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, e a NVI, que ela nos ajuda com os dois textos bíblicos para uma melhor compreensão. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 15, versículos 16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está ainda cheia. Aqui na Revista Corrigida, na NVI, está assim, ó. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ok? A maldade dos amorreus. Gênesis 15, 16. Vamos colocar aqui como ponto principal aqui é maldade dos amorreus. Ok? Maldade dos amorreus. Dentro das minhas pesquisas eu descobri que amorreu, a palavra amorreu significa, na tradução da palavra amorreu significa aquele que fala. Amorreu, a palavra amorreu, porque podia acontecer assim a maldade de tantos outros povos, mas não. Se referiu à maldade dos amorreus. A maldade dos amorreus ainda não chegou a um ponto em que ele precise trazer o seu povo para que Deus faça justiça. Ó.
Porque ainda a maldade, a injustiça ou a maldade dos amorreus ainda não está cheia, ou ainda não está na medida completa, não atingiu a sua medida completa. Os amorreus são aqueles que falam. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Quem fala, quem tem a fala, quem fala é aquele que os outros param para escutar e dar razão a tudo aquilo que ele fala. Quem fala, ele domina sobre os outros. Quem fala, ele tem influência. Quem fala, geralmente é aquele que está em evidência. Você pode ver, hoje é mais fácil nós identificarmos nas redes sociais, porque antigamente nós só tínhamos o jornal, rádio. Hoje com a rede social você sabe quem é que tem influência, porque são aqueles que são mais ouvidos. Quanto mais audiência você tem, mais influente sobre a vida das pessoas você é. Quem fala decide o que é a tendência. Como é que nós decidimos o que é a moda? Tem uma frase que eu escutava desde criança que era assim, ó, o que é da moda não incomoda. Não, vamos usar, mas isso é tão feio. É tão sem graça, tão estranho, mas não. O que é da moda, tá todo mundo usando. O que é da moda não incomoda, vamos usar também. Porque alguém disse, alguém falou. Alguém que domina a tendência, alguém que decide o que vai ser legal, o que não vai ser legal, e aí é isso que se torna moda. Ok? Então, quem fala, decide. Quem fala, ele age sobre a vontade dos outros. E aqui fala que eles iriam esperar até a quarta geração. A quarta geração não é o vô, o neto, nós entendemos assim, a quarta geração é o vô, o filho, o neto, o bisneto. Aqui ainda não estava, nesse texto aqui ainda não estava, mais ou menos quando Davi disse que a geração dura 70 anos e 80 anos com dores e sofrimentos. Aqui ainda estava na geração descrita por Noé, 120 anos. O homem estará na minha presença durante 120 anos. Eu entendo que até esse momento aqui ainda era 120 anos. Então dá mais ou menos 480 anos. A quarta geração. Se calcular, foi mais ou menos, não estou dizendo que é certo, foi provavelmente foi um pouco menos, mas mais ou menos 400 e poucos anos foi o tempo desse texto aqui até a volta. Tem gente que entende que Israel voltou, ficou 400 e poucos anos dentro do Egito, e tem uma linha interpretativa que diz que Israel ficou mais ou menos 200 e poucos anos dentro do Egito, mas aqueles 400 e poucos anos que Deus disse para Abraão seria desde aquele momento até a saída. Então tem toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José indo para o Egito, toda aquela história está incluída nos 400 e poucos anos. Mas tem uma outra linha interpretativa, então vamos entender que seja 400 e poucos anos. Essas 4 gerações se referem a isso. Ó, a quarta geração tornará para cá foi quando Israel voltou com Moisés. Israel voltou com Moisés dirigindo o povo de Israel, voltou para a terra prometida, porque a medida da injustiça dos amorreus não ainda está cheia. Não está cheia ainda, está em crescimento. Porque precisava que a maldade dos amorreus ainda chegasse ao nível. E qual nível seria esse? Eu entendo que seria o nível, maldade dos amorreus. Vou botar aqui, 4 gerações, maldade dos amorreus. Não se importa que a letra é feia, mas dá pra chegasse ao nível de Sodoma e Gomorra. Porque Deus destruiu, e mesmo Abraão falando, mesmo que houvesse 10 pessoas justas lá, ainda assim, somente se houvesse 10 pessoas justas, Deus pouparia. E Deus não poupou.
Porque 10 pessoas justas. Vou abrir um parênteses aqui. Abraão pensou, a Bíblia mesmo diz que Ló era justo. Mesmo indo para lá, para a região de Sodoma e Gomorra, Ló era justo. Mas Abraão pensou assim, ó, Ló tinha esposa, tinha duas filhas, filha um, filha 2. E tinha genro, genro. Tinha filha 1, filha 2 e genro. Os anjos perguntaram para Ló, e os teus filhos? Quer dizer que tinha filho 1, filho 2. E nora, nora. A família de Ló era isso aqui. Era Ló, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, Abraão pensou, se Deus lá dentro tiver 10 justos, pensando, imaginando ele que Ló teria convertido, teria convencido a sua família a serem pessoas justas. E aí teria Ló, a esposa dele, a filha. E o genro, a filha mais nova e o genro, os seus 2 filhos e as suas 2 noras. Seriam 10 pessoas, Ló teria salvo, porque se ele tivesse convertido a família dele, através da oração de Abraão. Só que o que aconteceu? Os seus genros entraram nos costumes dos sodomitas, seus filhos também abandonaram suas noras, sobrou Ló, esposa e as 2 filhas. A esposa olhou para trás, porque lá comercializavam sal, ganhavam dinheiro, ganhavam fortuna com sal, e ela, por isso que os reis guerrearam, porque eles queriam um lugar de Sodoma e Gomorra, porque lá tinha muito comércio de sal. E aí o que aconteceu? Ela olhou para trás, é assim como o homem faz quando olha para trás, lembrando das riquezas do mundo, lembrando do pecado, lembrando do mundo, a paixão pelo mundo faz com que o homem olhe para trás e se afaste de Deus. E ela virou, então ficou Ló, somente e suas 2 filhas. Uma família de 10 pessoas se tornou em 3 pessoas. E aí, quem estuda a Bíblia sabe o resto da história. Ok? Então eles precisavam, Deus precisava que a maldade dos amorreus, são aqueles que falam, aqueles que influenciam sobre os outros, crescesse. O que Deus fez? Veio Isaac, Ismael caiu fora, veio Jacó e Esaú. Esaú caiu fora, Jacó foi para Jacó foi para a cidade do pai dele, Ur, e teve 12 filhos, 4 esposas, uma filha. Ok? Voltou para Canaã. E aí, José, vendido para os irmãos, pelos irmãos. Pelos irmãos. E aí ele foi para onde? Egito. No Egito, lá estava José. Faraó teve o sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Nas 7 vacas magras, que eram os 7 anos de fome, Jacó, com seus 12 filhos, se juntou a José, foi para pro Egito, se juntou com José, e aí estava o quê? A nação de Israel, reduzido em 70 pessoas. 66, mas as pessoas que estavam no Egito. Lá, quando chega em Moisés, 400 anos depois, na 4ª geração, tinha mais ou menos, em estudos diz que mais ou menos aproximadamente
de pessoas. 6 milhões de pessoas. Ok? Mais ou menos isso, calculando as 12 tribos. E aí, nesse período, eles passam 40 anos no deserto e voltam para onde? E aí lá Deus diz para eles: não façam aliança com os cananeus. E mandou que eles destruíssem todas as nações. Por quê? A maldade dos que falam, dos amorreus, chegou a tal grande, a tal tamanho, que influenciou os amorreus, influenciaram as outras nações e fez com que a maldade das outras nações de todos chegasse a um nível em que fosse abominável aos olhos de Deus, assim como aconteceu com Noé, que Deus destruiu a terra por maldade da humanidade, destruiu Sodoma, e agora ia destruir quem? Os amorreus. E o que ia acontecer com os ninivitas? Em que Jonas foi lá e pregou e eles se arrependeram dos seus pecados. Ok? Você entendeu? E aí eles se arrependeram, Deus não destruiu. Mas agora estava na hora desse povo ser destruído, porque eles foram influenciados pela maldade dos amorreus. Aquele que fala, ele vai pensando, eu falo e as minhas palavras não têm consequências. E aí a maldade deles vai aumentando. Há alguma coisa semelhante nos dias de hoje? O povo está se destruindo, o povo está se afastando de Deus, dando ouvido àqueles que falam coisas que as pessoas pensam, colocam dentro do seu coração e dizem: eu não preciso de Deus, eu não preciso do Senhor. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. Amém? Então, aí em Amós 2, 9 e 10 vai dizer que Deus... Vamos lá para Amós 2, 9 e 10. Eu vou ter que procurar aqui rapidinho. Agora já estamos chegando para a reta final. E você vai entender o que eu estou falando. O que eu quero falar. Amós. Achei, graças a Deus. Quase que de primeira. 2, 9 e 10. Eu estava na página certa. Você consegue ver aí? Graças a Deus consegue. Olha só, eu vou marcar com caneta aqui. Não, vou marcar com lápis. Eu não gosto de marcar minhas canetas, mas Bíblia com lápis. Meus livros, tudo com... Não gosto de marcar com caneta, gosto de marcar com lápis. Não. Ó, Amós 2. Não obstante, eu ter destruído Amorreu diante deles. Então Deus, mesmo tendo destruído as outras nações, Deus dá referência ao que? A destruído quem? Os amorreus. Não obstante, eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros. Então quer dizer que os amorreus eles eram altos, e cuja força era como a dos carvalhos. Vamos ver depois na outra versão. Mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuís a terra do amorreu. Olha só, terra do amorreu. Vamos para a próxima tradução. NVI. Fui eu que destruí os amorreus diante deles. Embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho, eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhe dar a terra de quem? Dos amorreus. Sabe o que acontece? A terra tinha outras nações. Sabe quem é que dominava sobre todas essas terras? Os amorreus. Israel foi lá e disputou contra todas as outras nações, mas essas nações eram todas dominadas pelos amorreus. Eram os amorreus que mandavam sobre eles. Ok? Então, por mais que sejam as outras nações, quem é que mandava sobre eles? Eram os amorreus. Porque o que fala domina sobre os outros. Aquele que fala, aquele que conduz os outros através da fala. Ele domina os outros através da fala. Então tá. Aqui diz uma coisa. Nós vamos citar aqui, ó. A altura no qual era como a altura dos cedros.
A altura, ele fala de quem se sobressai. A altura. Sobressai aos outros. Então, amorreus. Hoje, já quero trazer para os dias de hoje. Hoje, nós vemos o inimigo, nós vemos o mundo, nós vemos as pessoas, me desculpem, dei uma peixada no meu suporte aqui. As pessoas estão afastando as outras de Deus, até a Bíblia diz que até nos últimos dias, até os próprios escolhidos, aqueles que servem a Deus, se afastariam do Senhor. Deixariam de ouvir a palavra de Deus, ouvindo quem? Aqueles que falam. Hoje tem os amorreus. E sabe por que, que Deus não destruiu a terra ainda? Por que, que Jesus ainda não voltou? Porque ainda não chegou. Porque quem ficar na tribulação, preste atenção, quem ficar na tribulação, os 7 anos em que a igreja estará longe e o inimigo, o anticristo, vai fazer 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de guerra, de destruição, de tortura e muitas coisas ruins vão acontecer, a humanidade chegará a um nível de maldade em que Deus fará por justiça. A vingança de Deus alcançará o nível. Então hoje os amorreus são aqueles que falam. E aqueles que influenciam os outros, você pode ver que cada dia mais eles estão perversos. Cada dia mais, hoje se prega sobre vários assuntos, eu vou citar aqui, vários assuntos, não vou citar porque como eu vou colocar no YouTube, no Face, mas você sabe, quem fala está pregando contra a família. Quem é que fala na mídia hoje? Quem é que são os grandes influenciadores? Aqueles que falam contra a palavra de Deus, aqueles que falam contra a família, aqueles que falam contra o que é correto, contra buscar a presença de Deus. Hoje pode falar qualquer assunto e você é aceito. Pode falar sobre qualquer aberração que a humanidade pode inventar na sua mente frutífera, mas não aceito que você fale sobre Jesus Cristo. Hoje você já pode ver pelo mundo, em várias nações, pregadores do evangelho na rua sendo preso, ao lado de pessoas andando semipeladas, seminuas, ao lado de pessoas vendendo drogas, ao lado de pessoas se cortando, fazendo qualquer outra coisa. Você vê pessoas pregando o evangelho e as outras pessoas não são impedidas de fazer as suas ações, mas quem prega o evangelho hoje é proibido de pregar o evangelho. Hoje isso é proibido. Estão cada vez mais, aqui no Brasil também, está num processo de começar a proibir a pregação do evangelho. Quer dizer o quê? Os amorreus estão chegando a um nível em que o que é correto, a palavra de Deus, a verdadeira justiça de Deus, o ser correto, ser de família, ser temente a Deus, não buscar a sua própria justiça, mas a justiça de Deus é errado, é ruim, é destrutível aos olhos do mundo. E fazer o que é errado, fazer aquilo que não agrada a Deus é certo, é correto e é bom. Então, está chegando a um nível e ainda vai piorar, porque os amorreus dos dias de hoje vão influenciar. E aqui fala, nesse texto aqui fala sobre a altura, é quem se sobressai pelos outros, sobre os outros. Vai falar que eles são fortes como um carvalho. E aí fala sobre quem fala, ele é mais forte sobre o que não fala, porque ele faz o que não, a pessoa que fica quieta se esconder, se calar, curvar a sua cabeça. Então ele se sobressai a atitude. Ó, aqui a altura se sobressai aos outros, porque ele aparece mais que os outros. Ele se sobressai a atitude. Porque o correto se cala. Tinha que ser o contrário, mas o correto se cala. E destruiu a sua raiz. Ó, ele destruiu. Vamos ver aqui, ó. A altura, sua força, ó, era como a dos carvalhos. Destruir o seu fruto por cima. Fruto por cima. Deus vai destruir o fruto
do que fala por cima, porque vai vir de Deus, não do homem, não vai ser o homem justo que vai fazer justiça. Deus fará justiça e todos verão. Lá no final de 7 anos de tribulação, Jesus Cristo fará justiça e todos eles verão. Destruir o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Raízes. Sabe onde essas raízes? No coração das pessoas. E Deus vai destruir. Porque Deus fez Israel sair da terra do Egito e ficaram 40 anos para possuir quem? A terra dos amorreus. Eu não sei quanto tempo tem de bateria. Não quero editar esse vídeo, quero talvez só fazer um cortezinho no início e no final. Assim a nossa geração, quando a maldade chegar ao nível de Sodoma e Gomorra, ao nível dos Ninevitas, ao nível da humanidade na época de Noé, Deus arrebatará a sua igreja e começará os 7 anos de tribulação. Deus está aguardando que a maldade da humanidade chegue ao nível de Sodoma, dos amorreus, guiado por aqueles que conduzem o entendimento dos que falam, as massas de pessoas, em quantidade, principalmente pela internet, para arrebatar a igreja e vir o castigo sobre a humanidade perversa. E assim será chegada a volta de Cristo. A igreja será arrebatada. Será arrebatada quando a maldade dos que falam alcançar o nível insuportável a Deus. Alcançar um nível insuportável a Deus. O que nós faremos? Interrogação. O que nós podemos fazer? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo, você que está assistindo até agora. O que nós faremos com tudo isso? Primeiro, orar. Mais. E mais. E mais. Consagrar. Mais e mais e mais ao Senhor. Abandonar o pecado. Buscar a santidade e buscar ser cheio do evangelizar, buscar cheio do Espírito Santo, evangelizar e amar, por último aqui, amar a volta de Cristo, amar o céu, viver para Deus de todas as formas, reduzindo tudo isso aqui, viver para Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Quero orar rapidamente para encerrar o vídeo. Nós já estamos com 28 minutos. Antes de terminar, antes de meia hora, vou encerrar. Santo Deus Pai Celestial, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Pai. A pessoa que está me escutando, ó Deus, agora, estamos encerrando, ó Deus, em nome de Jesus esse vídeo, ó Pai. Ó Deus, eu não consigo fazer videozinho rapidinho, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, que por muito tempo eu quero fazer vídeos. Eu estou esperando ter o melhor celular, a melhor câmera, a melhor mesa, o melhor pedestal, a melhor luz, o melhor estúdio, ó Pai. Mas agora, nesse momento, eu vou romper, ó Deus. Vou fazer vídeo, eu vou fazer e pregar a Tua palavra, Pai, com o que eu tenho. O que eu tenho, Deus, o Senhor me deu, Deus, e vai ser, ó Deus, o que eu vou fazer para pregar a Tua palavra, Pai.
Em nome de Jesus, não vou me envergonhar, não vou me esconder, ó Pai. Não vou esperar ter o melhor equipamento, ó Deus. O melhor equipamento que eu tenho é a Tua palavra no meu coração, ó Deus. E a mensagem que o Senhor me deu, ó Pai, são mensagens de vida, são mensagens, ó Deus, de força, ó Pai. E a pessoa que está me ouvindo, ela vai ser edificada, ó Pai. Agora eu abençoo a vida dela, ó Pai. Abençoo a vida dele, ó Pai. Abençoo o coração dele, ó Pai. Em nome de Jesus eu desejo, ó Deus, que essa pessoa que está assistindo, ó Deus, crie dentro do seu coração desejo de santidade, desejo de buscar a Tua presença de verdade, ó Deus, e se preparar para a Tua volta que está cada vez mais próximo, Pai. Nós não sabemos qual é o nível dos amorreus, ó Pai, dos dias de hoje, ó Deus, que precisa ser alcançada para o Senhor destruir, ó Deus, a humanidade para o Senhor voltar, ó Deus, para, ó Deus, o Espírito Santo nos arrancar dessa terra, ó Pai, de uma vez por todas, e o mundo ver, ó Pai, o mundo ver o castigo pelas maldades que eles irão estar praticando em suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida de todos, ó Pai. Quem não conhece a Tua presença, a Tua palavra, quem não ainda serve Jesus Cristo, traga ele, ó Pai, para a Tua presença, ó Deus. Que as pessoas venham, ó Deus, a se converter a Jesus Cristo de todo o seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá? Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe. Paz do Senhor.